Para mim é um prazer estar aqui e também uma grande responsabilidade. Uma coisa é falar para a igreja, outra coisa é falar para pastores, para ministros, né? A verdade, todos somos ministros da reconciliação, né? Mas eu comecei a orar, amados, por esta palavra. E Deus colocou no meu coração falar acerca da santidade. Amém? Acerca de sermos santos. É um chamado que Deus faz. E hoje em dia é assustador. Solamente você abre qualquer rede social, seja YouTube, e vemos tanto escândalo, vemos tanta briga entre ministros, entre pastores. Realmente é assustador o que está acontecendo hoje, né? E é cumprimento profético, porque Jesus falou, em Mateus 24, Jesus falou que ao final dos tempos a iniquidade se multiplicaria e por causa disso o amor de muitos se ia a enfriar, né? E isso estamos vivendo hoje. Não sei se você está consciente disso, mas nós estamos vivendo o que a Bíblia fala, princípio de dores. Amém? Estamos nos princípios de dores. Tudo se está cumprindo e tudo se vai seguir cumprindo. Amém? A Bíblia se vai cumprir. Então, como fala o pastor Davi, o caldo vai engrossar de aqui para frente, né? E eu particularmente, eu não oro para que Deus tire a maldade da terra, porque Deus não vai fazer isso. A maldade se vai seguir multiplicando sobre a terra. Mas eu oro para que eu e você possamos ser luz em meio das trevas, amém? E que eu e você possamos ser sal. Olha que interessante, Jesus no sermão da montanha, ele não falou, vocês são um tipo de sal. Ele não falou assim, ele não falou, vocês são um tipo de luz. Não, Jesus falou, vocês são a luz. Não é um tipo de luz, é que nós estamos chamados a ser a luz do mundo. E nós estamos chamados a ser o sal da terra. Amém? E, lamentavelmente, grande parte da igreja não está entendendo o chamado que Deus nos faz. E eu quero falar um pouquinho disso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia declara que somos chamados por Deus, não apenas uma sola vez, mas muitas vezes. Deus nos faz um chamado. Vamos a ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo falando para os coríntios, a igreja de Corinto, ele falou assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Mire como fala, chamados para serem ele está chamando não para fazer. Sabe o que está acontecendo? Qual é o problema que eu estou enxergando neste tempo? Que a igreja está confundindo o chamado. E a igreja está cheia de muito ativismo religioso. Estão fazendo muita coisa. Mas aqui nós estamos chamados a fazer. Primeiramente, nós estamos chamados a ser. Amém? E não ser qualquer coisa. É chamados
para serem, eu não sei se você está entendendo, llamados para serem, que é santo? Santo é apartado para Ele. Uma pessoa que é separado para Deus. Amém? Separado para Deus. Ser santo é ser separado. E é o mesmo Deus que está fazendo esse chamado. Agora mire como fala aqui. Para serem santos. Olha, não solamente ele estava falando para a igreja de Corinto. Fala assim. Com todos os que em todo lugar. Com todos os que em todo lugar. Isso está falando de hoje. Hoje aqui no Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Para todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. ¿Cuántos dan gloria a Deus? Para quantos o Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor. Então, nós que estamos acá hoje, neste lugar, também para nós é esse chamado de Deus para sermos santos, para sermos separados por Deus, para caminhar com Ele, amados. E lamentavelmente, muitos na igreja não estão entendendo esse tipo de chamado. Muitos estão cheios. Amados, faz poucos dias, um pastor da Universal se suicidou lá na Bolívia. Faz outro pouquinhos dias também um pastor lá na Venezuela, em uma zona rural, também em matos lá, também se suicidou, se enforcou dentro do local, dentro das paredes da igreja, ali se enforcou o cara. Amados, eu estou falando com ministros, a maioria de vocês são pastores, a maioria de vocês são líderes, aqui não tem criança, aqui não tem pessoas novos, crentes, aqui a maioria são ministros. Amados, nós temos que entender que nosso chamado principal é a separar-nos para Deus, a sermos santos para o Senhor. Mire como fala em Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. Paulo fala: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes, hoje em dia quase não se fala de santidade na igreja. Se fala muito pouco de santidade. ¿Sabe por quê? Porque hemos substituído nosso chamado. Porque o chamado em Deus tem duas características. Número 1, o chamado moral. O chamado moral é para ser santos. E o outro é o chamado dinâmico. Dinamicamente, eu e você estamos chamados para o serviço, para servir, para fazer. Mas antes de fazer, nós estamos chamados a ser. Nós temos que ser para fazer. Lo que eu faço tem que estar condicionado com o que eu sou. Eu não posso fazer a obra do Senhor sem ser separado para Deus. Eu não sei se você me está entendendo. Isto não se trata só de fazer coisa, fazer e fazer. Hoje as pessoas estão cheias disso. Vamos fazer, e vamos fazer isto, e vamos fazer aquele, e vamos fazer. E eu não estou falando que não temos que fazer. Sim temos que fazer, mas primeiramente temos que trabalhar em nosso ser
interior. Nós temos que trabalhar em nosso ser interior. Nós temos que ir para onde o Senhor e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso esconder-me em Ti, eu preciso estar em Ti, para que quando eu vá fazer o que vou fazer, as pessoas te vejam a Ti e não a mim. Aleluia. Aleluia. Alguém escreveu este pensamento e eu gostei demais e anotei aqui. Diz assim: o maior desafio, ouça, o maior desafio da liderança espiritual neste tempo não está apenas em saber o que falar, não está apenas em saber as palavras certas, em falar as palavras certas, não é apenas dizer as coisas certas, está em fazer, se tornar a pessoa certa. Não é somente falar. As pessoas lá fora e muitas vezes aqui adentro também, as pessoas estão cansadas de ouvir ministros que falam muito, mas que vivem uma vida que não está alinhada com as coisas que eles falam. Um menino, Davi, um menino de como 18 anos, um profeta de Deus, hoje ele está em Chile, ele era meu discípulo, e ele falou uma vez para mim: pastor, com todo respeito, pastor, e não é por você que eu estou falando, mas eu vejo muitos ministros na igreja que falam muito lindo, mas sua conduta, seu agir diário fala outra coisa. Você acha que nossos jovens, você acha que eles não estão de olho em nós? Você acha que as ovelhas que pastoreamos, os que são pastores, os que nós lideramos, você acha que eles não estão olhando? Sabe que se aprende mais pelo exemplo que pela ouvida. Neste tempo, amados, é tempo de buscar andar em santidade diante do Senhor. Você acha que porque eu e você somos pastores, ou profetas, ou apóstolos, ou ministros, você acha que nós temos uma licença de parte de Deus para fazer o que nós queremos fazer? Eu sou pastor, mas eu posso dar-me esse gostinho aí, esse jeitinho aí. Estamos chamados. Pare um pouco, pastor. Pare um pouco, pastora. Pare um pouco da correria. Eu agora estou morando aí no terreno da torre, que é uma chácara. Eu estou aí desde novembro do ano passado. E eu sempre falo com Davi. Eu falo: Davi, se eu puder estar aqui todo o tempo aqui tranquilo, eu sou feliz. Aí, colocando água nos pés da árvore, capinando aí um pouco os pés da árvore, orando, jejuando. Eu agora estou correndo um pouquinho e corro aí à volta desse terreno e estou correndo e estou profetizando. Senhor, este é um terreno santo. Senhor, este é um terreno que el que chegue aqui, el que pise aqui, desde que pise da porteira, vai sentir a tua presença, vai sentir o teu poder, e aquele que vem aqui endemoniado vai ficar livre, e aquele que vem aqui doente vai ficar curado, e aquele que vem aqui com problema vai sair, Senhor, em nome de Jesus, trabalhado por ti, processado por ti.
Pare um pouco, pastor. Para um pouco, pastora. Isto não se trata de correr muito. Isto se trata de fazer a vontade do Senhor. Isto se trata de ser sincero com Deus. Isto se trata de quitar a máscara. Quitar-nos a máscara evangélica, a máscara do grande homem, da grande mulher. Eu não acredito que há homem grande em Deus. Eu acredito que há homens e mulheres em los quais Deus se faz grande. Deus me falava, o Espírito Santo me falava, fala para eles, fala que parem um pouco, fala que parem um pouco, que parem para mim, que trabalhem em ser, que trabalhem em seu ser interior, em sua identidade, que venham para mim, vale, que me amem a mim mais que a obra, que me amem a mim, que amem o segredo, que venham para mim. Pastores que não leem a Bíblia, é assustador. Pastores que não leem a palavra, que não conhecem este livro acá, amados. Esta é nossa Constituição. Esta é a Constituição do reino. Pastores que não leem. Você lê este livro todos os dias. Eu estou falando com pastores, eu estou falando com ministros. Ah, pastor, não tenho tempo. Eu tenho que estar correndo para cá. Tenho que estar fazendo visita para cá. Tenho que estar fazendo isto para cá, fazendo isso. Sabe qual era o sucesso de Jesus? Jesus passava muito tempo com seu Pai no secreto. E quando Ele se manifestava em público, os demônios tinham que fugir. Sabe qual é o problema nosso? Que passamos muito pouco tempo no secreto com Deus. Passamos muito tempo, muito pouco tempo. Passamos muito tempo. Sabe que é um ladrão muito forte de nosso tempo? Este trem aqui. Este trem aqui. Você não o nota, porque parece algo normal. Mas ande na rua e veja as pessoas hoje em dia. Todo mundo anda assim. Todo mundo anda. Todo mundo. Todo mundo. Se isto vai ficando sem bateria, eu preciso conectar-me, preciso um conector. Esqueci Se assim procuráramos a pessoa do Espírito Santo, você acha que você vai encontrar pastores enforcando-se com depressão? Ou encontraríamos pastores cheios da presença do Senhor? Xarabacandarabassaia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15. Do 14 al 16 podemos ler, diz assim: como filhos da obediência, ouça, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo Ele é santo, aquele que vos chamou, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos,
porque eu sou santo. Sede separados para mim, disse o Senhor, porque eu anseio a você. Você acha que o Espírito Santo que está dentro de ti não te anseia diariamente, não te anseia nas madrugadas, não te anseia para revelar-te a Cristo, para revelar-te a verdade? O Espírito Santo te anseia, amado. Mas quão pouco tempo temos para Ele. Essa palavra, ser santo porque eu sou santo, está um monte de vezes na Bíblia, sabe? Não vou ler, mas você pode anotar e depois procurar. Levíticos, capítulo 11, versículo 44 e 45. Aí está, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Levíticos capítulo 19, versículo 2, também fala, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Levíticos capítulo 20, versículo 7 e versículo 26, também fala, sede santos porque eu sou santos. Deus quer constituir um povo de sacerdotes santos para Ele. Separados para Ele. A igreja do século 21, a igreja do século 21 tem um problema, amados, que hemos substituído o chamado a ser por el fazer. E fazemos. Hoje em dia tem muito coach dentro da igreja. Hoje em dia tem muita coisa dentro da igreja. Oratória, como melhorar tua oratória, como melhorar tus mensagens, como preparar um bom bosquejo, como fazer isso. Isso está bem, mas hemos substituído isso com ativismo e não com um relacionamento profundo para Ele. Sabe a inteligência artificial? Você pode pegar a inteligência artificial e preparar uma mensagem muito boa. Ela te dá um bosquejo assim, muito legal. Inteligência artificial. La outra vez, eu tenho a inteligência artificial, sabe, para procurar algumas coisas. Porque é bom, né, para algumas coisas. Você procura aí para estudar melhor a palavra, né, o contexto da palavra. Mas há pessoas que estão usando a inteligência artificial para pregar. La outra vez, amados, eu estava aí, eu falei, eu vou aprovar este trem aqui. Vou aprovar. E coloquei aí um sermão, né, sermão para pregar. Meu irmão, e esse trem aí me baixou um sermão assim, perfeito. Ponto 1, ponto 2, introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão, tudo. Versículo, E eu falei, meu Deus do céu. E o Senhor me falou, sabe o que me falou o Espírito Santo? O Espírito Santo me falou assim, amados. Você também me vai trocar a mim pela inteligência artificial. Você também me vai trocar a mim. Deus me falou, amados. Você também me vai trocar. Muitos me han trocado pela inteligência artificial. Muitos estão pregando sermões excelentes. Muitos estão pregando, mas não tem uma essência, não tem um relacionamento, porque me trocaram a mim por uma computadora. Eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, me perdoa. A ciência é avançada. O mundo corre. Eu falava com um menino e falou, pastor,
Você tem 63 anos, eu tenho 20, a ciência tem que avançar, e eu tenho que ir correndo com a ciência. E eu falei, esse é um erro, você não tem que correr com a ciência sim se vai multiplicar. Daniel falou, a ciência se está multiplicando cada vez mais. Essa inteligência artificial, você pode pegar ela e pode fazer o que você quiser, pode colocar a voz de um cara, pode colocar a imagem desse cara, e como se fosse ele. Então nós vamos a correr com essa mesma carreira aí? Vamos a substituir o Espírito Santo pela tecnologia? Ou vamos a decidir sermos santos para Ele? Você lembra de Isaías? Pastor Davi fala muito dessa passagem aí em Isaías 6. Isaías falava de ai para todo mundo, ai de aquele, ai de aquele, ai de aquele, mas ele teve um encontro em adoração com Deus. Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor sentado no seu trono, ele viu querubins aí que falavam santo, santo, santo. E Isaías, quando viu isso, quando ele teve esse encontro aí, o primeiro que se lhe revelou a Isaías foi: oh meu Deus do céu, eu sou um homem muito impuro de lábios, habito dentro de um povo impuro de lábios, eu vou morrer. Hoje em dia hemos suavizado, ¿se entiende? Hemos colocado tan mole, assim, suavizado tanto o evangelho. Creemos que Jesus é Jesusinho. Ah, ele é meu Jesusinho, ele é meu amiguinho, ele é meu Jesusinho, ele me entende, eu sou humano, ele é Jesusinho. Ele não é Jesusinho, ele é o Senhor. Ele é o Senhor Jesus e Ele é santo. Ele não é meu amiguinho, Ele é meu Senhor. Ele não é teu amiguinho. Se você tem essa teologia barata, tira isso de tua mente. Ele não é teu amiguinho, Ele não, Ele é teu Senhor. E se você quer caminhar com Ele, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer diariamente para que Ele viva em você. Que é fácil? Não. Que gosta? Não. Muitas vezes não nos gosta. Ser para fazer. Não é o contrário. Não é fazer para ser. Hoje em dia fazem muitas coisas e todo lo querem postar nas redes sociais. Todo lo que fazem lo querem postar nas redes sociais. Se dão uma sacola de comida, já estão postando. Ai, aquilo que dá. Não, sabe por quê? Porque eles com seu fazer, eles querem ser reconhecidos. Que você fale: oh, esse é o cara, mira como ajuda. Amados, não é fazer para ser, é ser para fazer. É ser em Deus para fazer a tarefa de Deus. Nunca esqueço de uma mensagem que pregou Renan, falando das fontes dos rios. Nunca esqueço disso. Renan falou, por exemplo, lá em Venezuela tem um rio muito grande, que é o rio Orinoco. É um dos rios mais grandes da América do Sul. E está também o Amazonas, que também está na Venezuela e também está acá. O Amazonas, o rio, são rios muito grandes, mas você conhece a fonte, você conhece de onde sai, onde começa esse rio. Muito poucos, eu não conheço a fonte do rio Orinoco, eu vejo o grande rio, mas não, sabe por quê? Renan falou essa palavra, porque a maioria das fontes, Deus las mantém escondidas lá, escondidas no segredo. Aleluia. Se vê o grande rio, mas a fonte está escondida. Hoje, deixa eu falar uma palavra profética hoje para ti, pastor. Hoje, Deus quer ter fontes escondidas. Deus quer esconder-te no segredo com Ele, para que então o rio dele se manifieste através da obra que nós fazemos.
Chora catarama sendaraba braia. Shekarataraba sendaraba braia. O que fazemos, as obras, deveria ser uma extensão do que somos, caráter. Ouça, no dia de prestação de contas perante o Senhor, as obras não serão uma justificativa para a ausência de santidade e caráter de Cristo. Lembra Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Senhor, naquele dia echamos fora demônios, curamos muitos doentes, profetizamos em teu nome, obras, obras, obras. Mas Jesus falou: ei, não te conheço. Amados, está aí na Bíblia. Não te conheço. Jesus, em nenhum momento, Jesus falou: isso é mentira, essa obra que você fez é mentira. Não, Jesus não criticou a obra, era real. Eles fizeram milagres, eles fizeram prodígio. Hoje em dia, há muito profeta, muito apóstolo, fazendo milagres, fazendo prodígio. Mas o caráter está aprovado por Deus. Tenha cuidado. Deus não te mide pelas obras que tu fazes. Deus mide teu caráter. Teu caráter. Muitos naquele dia há de dizer-me: Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente. Jesus não vai falar: vem cá, vou falar contigo. Não, Ele vai falar explicitamente. Ele vai falar com muitos desses caras explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amados, o dom e o chamamento são irrevocáveis. Você pode estar mal. Eu lembro, amado, que havia um cara lá na Venezuela, que o cara era um evangelista terrível, e o cara caiu, e o cara ainda aí no boteco, sabe, tomando. Aí ele começava a pregar e fazia chorar as pessoas, porque tinha um dom de Deus, ele tinha um chamamento de Deus, e ele estava mal, mas estava fluyendo dentro desse chamamento, e os caras começavam a chorar, e os caras falavam: ei, e por que você não está aí? E ele falava: ai, eu não posso estar aí, mas é a verdade. Mas o caráter, o fruto, as 9 manifestações do fruto do Espírito, isso nós temos que cultivar diariamente. Amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanta falta nos faz hoje isso? Amado, quanto escândalo, amado. Quanto escândalo estamos vendo. Quantos pastores estuprando menininhas, estuprando crianças. Quantas, meu Deus do céu, nestes dias. Esse de calcinha. Andando de peruca e calcinha. E depois, esta semana, um bispo aí, de calcinha e de peruca, e depois falou: não, eu estava fazendo uma investigação. Amados, é indignante. Mas deixe eu falar algo. Em toda a história, você vai encontrar que Deus sempre teve e sempre terá um remanescente. Um remanescente. A pergunta é: nós estamos fazendo parte do remanescente de Deus? Eu he aprendido algo, David. He aprendido algo, pastores. É um alto percentual. A maioria das pessoas, os que fazem o que a maioria faz errado. Não, eu não, todos os pastores vão aí, eu vou aí. Não, todos os pastores fazem isso, eu faço isso. Você pode
marcar a diferença. O Espírito Santo me falava claro com essa palavra. Fala para eles que em meio desta sociedade adúltera, pervertida, em meio de tantos pastores iníquos, você pode marcar uma diferença em Deus. Eu e você podemos marcar uma diferença. Eu e você podemos estar dentro do trigo e não do joio. Eu e você podemos estar dentro das virgens prudentes e não as tolas insensatas. Depende de nós. Amados, o chamado lo faz Deus. Deus está nos chamando a sermos santos. Agora não depende dele, depende de mim, depende de nós. Paulo fala claramente: despojaos do velho homem que está viciado e revestidos do novo homem que está selado por Deus. Ai, pastor, é muito duro, eu não posso, como eu fazer isso? Amados, é uma questão de entrega, e uma questão de renúncia, dia após dia. Eu tenho que renunciar dia após dia. A vitória de hoje não me alcança para amanhã. Cada dia tem seu próprio afã. Cada dia eu tenho que pelejar a boa batalha da fé. Você, pastor, pastora, líder de uma célula, líder, é com você, é com nós, é com nós. Vamos parar, amados, de estar colocando a culpa em outros. É que fulano é assim, desse jeito. Deus não te mandou a ser como fulano. Deus te mandou a ser santo para Ele. Eu não tenho que ser profeta para profetizar que estamos nos últimos tempos. Isso é algo que é palpável. É palpável. Estamos nos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos. Mas neste tempo, Deus quer que eu e você possamos resplandecer como luminares, Joanilson, como luminares em meio de uma sociedade caótica, em meio de uma sociedade corrupta. Não pense que esta sociedade vai mudar, não. Pense em pessoas, pense em uma alma transformada. Mas para isso precisamos que eles possam ver em nós a Jesus. E para isso precisamos separar-nos para Ele. Sede santos. Amados, esqueça de tanta fofoca. Eu vejo tanta coisa e vejo tantos crentes lucrando-se aí, e dele like, e dele isto e tal, criticando os outros. Não, eu tenho que falar essa doutrina e tal. E criticam e falam um de outros. Mas realmente, eu estou procurando minha santidade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou encerrar aqui. Eu não prego muito longo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aqui estamos entre pessoas com maturidade em Jesus, penso eu, não? Você se autoanalise, se entende? Autoanalisar. Que nível, não é para quem fale aqui, nem fale para mim, que nível de santidade, do 1 ao 10, você acha que você está? Em que nível? Você pode fechar seus olhos um pouquinho aí? É só para refletir. Amados, este não é uma palavra para que você fique empolgado. Não.
é uma palavra para meditar, é uma palavra para refletir, é uma palavra para dizer: Senhor, Tu me chamaste, eu tenho um chamado. Eu não sei se eu entendi meu chamado ou não, mas meu chamado, primeiramente, é para ser santo diante de Ti. Fecha tus olhos. Se você quer ajoelhar, está o pastor Davi se ajoelhou. Se você se quer ajoelhar, mas eu quero que você, nesta manhã, você que está aqui, pastor, você que pastoreia pessoas, você que atende pessoas, seja em células, seja o que seja, você se pergunta a você mesmo: será que eu estou sendo exemplo para meus discípulos? Será que meu nível de santidade está tocando a meus discípulos? Está provocando neles o mesmo desejo de santificar-se para Deus? ¿Será que lo que eles estão vendo de mim? ¿Será que lo que meus filhos estão vendo de mim? ¿Será que lo que minha mulher está vendo de mim? ¿Será que lo que minha família está vendo de mim? ¿Será que lo que a igreja está vendo de mim está servindo para que eles fiquem com essa fome, essa sede de santificar-se para Ti? Ou não? Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo, Ele pode chegar onde nós não podemos chegar. O Espírito Santo pode chegar muito dentro de nós. Davi falava assim: Pai, livra-me dos pecados ocultos, livra-me de aqueles pecados que eu não posso ver, que eu não posso enxergar. Livra-me, Senhor. Shakaratarama sandarababrai. Shakaratarama sendarabakrai taramasura. Brei tarama sendarabakrai taramaseia. Sheirakandarabasai. Oh! Agora você pode começar a falar com Deus aí. Se você quer gemir, geme. Se você quer chorar, chora. Mas fala com Deus. Este é um assunto entre Deus e você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho meu próprio assunto com Deus. Eu tenho que humilhar-me com Deus cada dia. Mas entende, amado, entende, amada, que Deus nos está chamando. Deus nos está chamando. Pastor, é que há tanta maldade no mundo hoje. Pastor, é que eu fico indignado. Pastor, é que porque eu não vivi na época onde estava Jesus, Pedro, João. Amados, se você está neste tempo, é porque Deus te escolheu para viver neste tempo e para marcar uma diferença neste tempo, para ser luz e sal neste tempo, em meio da maior escuridão sobre a terra. Que nós possamos despojar-nos de toda obra carnal, de toda obra do inferno. Que possamos despojar-nos de todo o roupagem carregado de malícia, e possamos revestir-nos, aleluia, na santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sharakandaramabrai, Sharakandaramandarabasarabakrai. Sede santos, porque eu sou santo. Separa-te para Deus, separa-te para Ele.
Consagra-te a Ele. Consagra-te a Ele. Não te queixes tanto da atualidade do mundo hoje. Começa a marcar a diferença. Aqui em Cuiabá, pastor, aqui onde você está, pastor, na congregação, começa a marcar uma diferença. Fala a verdade para teus discípulos, fala de santidade para teus discípulos, mas que você esteja vivendo essa vida, primeiramente em você, na sua casa. Esta não é uma reunião mais. Esse não é um café mais de pastores. É um convite. É um encontro face a face com Ele. Face a face com Ele. Amados, que possamos tomar um temor reverente de Mateus 7, 22 e 23. Meu conselho hoje para ti, para um pouco para Deus, para um pouco para Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tua palavra foi liberada. Senhor, o assunto da santidade não é um assunto do passado, é um assunto de hoje, é um assunto de atualidade, Senhor. Eu peço, Senhor, que nós todos possamos entender o chamamento a ser para poder fazer. Que nós possamos caminhar em santidade. Que nós possamos levar nosso casamento em santidade. Que nós possamos levar uma vida santa, apartada, separada para ti, em nome de Jesus. Trata com cada um de nós, aqui, Senhor, com cada um de nós. Mira estes ministros santos, Senhor, trata com cada um de nós, ajuda-nos, assim, Senhor, como você passou uma chama encendida, acesa sobre Isaías, purificando seus lábios. Purifica-nos hoje, Senhor. Purifica nossa mente, purifica nossos lábios, nossos ouvidos, nossos olhos. Purifica nosso sentido, purifica nosso corpo, alma, espírito. Que sejamos guardados irrepreensíveis até tua vinda, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Nós dependemos 100% de Ti. Espírito Santo, nós dependemos 100% de Ti. Amém, amados. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Alguém se direcionou a Jesus e falou: bom mestre. E ele falou assim: bom é meu Pai que está no céu. Você já teve algum desejo de ser honrado num lugar?
Você tem desejo de que alguém te honre? Lucifer era um anjo de luz, ele queria honra para ele. Por que as pessoas têm que postar tudo o que elas fazem e todas as suas obras? Desejo de ser honrado. Desejo de ser honrado. Eles querem ser honrados. Nem lembrou, podia ter sido citado. Orgulho é que nem mau hálito. Só o outro que vê. Tem gente que tinha o Espírito Santo, não tem mais por causa do orgulho. Perdeu o Espírito Santo.